Olá, candidatos! Chegamos ao nosso nono encontro, nossa nona aula a respeito da matemática pro Enem. Nós temos 20 encontros e nesses 20 encontros a gente procurou trabalhar um pouco de tudo dentro dos tópicos de algébricos, né? E nesse nosso nono encontro, vamos continuar atacando a história dos logaritmos. Hoje eu de verde, aí, como você está vendo, e vamos continuando aquela história do logaritmo. A aula 8 e 9 eu dediquei para trabalhar com logaritmos. Então, já sabemos a definição, né? Log de A na base B é igual a x, se acontecer o quê, né? Se somente CB elevado a x for igual a A. Já conhecemos as propriedades operatórias. Quais são as propriedades operatórias, né? Log de A vezes B em uma base qualquer aqui vai ser log de A nessa base mais o log de B nessa base. Então, também conhecemos. Sabemos também a propriedade do quociente, é importante, eu estou retomando as propriedades, porque elas são muito úteis na resolução de problemas de modo geral. A outra propriedade é log de A sobre B numa base M, vai ser log de A nessa base, menos o log de B nessa base. E a última propriedade que a gente mostrou era aquela log de A elevado a B numa determinada base, você tem B vezes o log de A nessa base. Muito bem. Então, essas são as propriedades, essa é a definição. E aí, com esse raciocínio aí, a gente consegue resolver muitos problemas, né? Muitas situações envolvendo logaritmos. E aí eu quero puxar para a tela aqui, eu quero começar resolvendo um problema que é exatamente uma história relacionada ao uso de logaritmos, tá? Então, dá uma olhadinha comigo aqui, ó. Ele diz o seguinte: a altura média de um tronco de certa espécie de árvore, que se destina à produção de madeira, evolui desde que é plantada, segundo o seguinte modelo matemático: HT 1,5 mais log de T mais 1 na base 3, né? Com HT em metros e T em anos. Uma coisa muito importante que eu quero comentar sobre esse enunciado é o seguinte: é exatamente de encontro com o modelo Enem. O Enem nunca vai trazer as propriedades, a definição de forma isolada. Ele vai trazer uma historinha carregada ali, justamente para você resolver e interpretar. Então, assim, qualquer questão de interpretação, sem dúvida alguma, vai ser necessário você entender exatamente o que são as letras. Repare que tem duas letras envolvidas. Uma delas é o T. E note que ele diz que o T é o tempo em anos. A outra variável é HT. Ele tem que dizer quem é HT. E aqui ele diz, ó, com HT em metros. Ou seja, essa árvore vai crescendo em metros com o passar dos anos. Uma vez que você entende isso, você sabe que dado uma quantidade de tempo em anos, vai ter uma determinada altura. E aí ele diz o seguinte: se uma dessas árvores foi cortada, quando o seu tronco atingiu 3,5 metros, o tempo em anos transcorrido do momento da plantação até o corte foi de quanto? Então, repare o seguinte: você sabe que a árvore foi cortada com 3,5 metros e quer saber quanto tempo. Na prática, é muito simples. Você tem um tempo transcorrido para que a árvore atinja 3,5 metros. E é isso que ele quer saber. Qual é o tempo para a árvore atingir 3,5 metros? Muito bem. Sabendo disso, né? Vamos usar as definições, vamos usar a definição e as nossas propriedades para trabalhar na solução do problema. Então, repare, né, que ele diz lá que a altura dado o tempo é dada por aquela simpática expressão 1,5 mais log de T mais 1 na base 3. Essa é a expressão simpática que foi passada para a gente. Então é o seguinte: como ele falou que a árvore foi cortada com 3,5 metros, repare que essa altura aqui, ó, é exatamente a altura que foi passada, 3,5 metros. Então vai ficar aqui, ó, 3,5 é a altura, igual a 1,5 mais log de T mais 1 na base 3. Então você que está assistindo aí, eu queria chamar a tua atenção exatamente para isso. Qual é o tempo para que a altura seja 3,5? Uma vez que você tem essa condição aí, você consegue resolver o problema de forma simples. Como que você vai fazer? Pega 1,5, muda de membro mudando de sinal. Então você vai ter lá 3,5
menos 1,5 igual a log de t mais 1 na base 3. Logo você tem 3,5 menos 1,5 dá 2, concorda? E aí, vamos passar para o lado de cá. Para terminar de resolver essa situação, nós temos a seguinte ideia. A gente já vai retomar essas propriedades aí com alguns outros exemplos. Olha só, para terminar vai ficar 2 igual ao log de t mais 1 na base 3. Para concluir, basta você pensar do seguinte modo, ó, vamos usar a definição. Qual é a definição de log? Log de A na base B é igual a x. Ou seja, log de t mais 1 na base 3 é igual a 2. O que isso gera? Gera que 3 elevado ao quadrado tem que dar t mais 1. Essa é a definição de log. Eu acabei de apagar, mas eu falo de volta, ó. Log de A na base B é igual a x. Se acontecer o quê? B elevado a x for A. Base elevada ao logaritmo tem que dar o logaritmando. Base elevada ao logaritmo tem que dar o logaritmando. Então vai ficar assim, ó. 3 elevado ao quadrado igual a t mais 1. Quanto que é 3 ao quadrado? Não é 9? Então vai ficar 9 igual a t mais 1. Isso garante que o t é quanto? 1 muda de lado negativo, então fica t igual a 8. 8 anos. Acabou. Beleza? Então, repare que a situação aqui, quando o problema é passado, você não sabe se vai usar propriedade, se vai usar definição. O transcorrer do negócio é que garante a utilização da propriedade ou da definição, simplesmente. Agora, muita atenção. Garanto para você, se vem logaritmo no Enem, vem com uma historinha triste, tá? Você precisa conhecer a definição, conhecer as propriedades, mas histórias sempre são contadas para resolver esse tipo de problema, beleza? Então, por isso quis deixar uma historinha triste aí também para vocês resolverem. Temos um outro exercício também que quero resolver, vou apagar o quadro aqui primeiro, que é uma situação um pouco mais algébrica, né, de domínio um pouco mais algébrico. Então você tem que conhecer um pouco mais da álgebra ali, e sempre é um bom momento para retomar questões algébricas. Então, vamos nessa. Lá na tela, queria mostrar para você a terceira situação. Olha só. Seguinte, ele diz assim, ó. Para determinar os valores de A e B, tem-se duas coisas. O log de A mais B é 10 e o log de A menos B é 6. E aí ele pede o valor daquele log da raiz de A quadrado menos B quadrado. Então, ele quer saber uma coisa e passa a outra. Vamos lá, pode fechar trazendo o quadro. Ele disse que log de A mais B é 10. E disse também que log de A menos B é 6. Olha que rapaz simpático. Passou essas condições para nós. E ele perguntou quanto vale o log da raiz de A quadrado menos B quadrado. Essa foi a pergunta. Então ele passou o log de A mais B, passou o log de A menos B e perguntou qual é o log da raiz quadrada de A quadrado menos B quadrado. Bom, se você não tem muito contato, né, não é muito simpatizante do estudo dos logaritmos, realmente tem uma expressão aqui que pode te deixar em situação de risco, assim. Fica um tanto complicado, você não vai gostar de ficar vendo esse tipo de situação. Mas é para isso que eu estou aqui. Olha só, seguinte, você vai ter que usar essas duas informações para concluir a terceira. Foi passado, foi perguntado. Repare o seguinte, se você pensar um pouquinho comigo aqui, ó, você pode fazer algumas manobras algébricas. A primeira delas é o seguinte, toda vez que você tem uma raiz quadrada, você pode mudar essa expressão na forma de expoente fracionário. Então, repare que essa é uma propriedade básica das raízes que diz o seguinte, ó, esses caras que estão aqui dentro têm o expoente 1 e a raiz é quadrada, índice 2. Por isso que você pode reescrever essa expressão assim. Só que uma das propriedades do logaritmo
garante que todo e qualquer expoente pode ser trazido lá na frente. Ou seja, para simplificar as contas, você pode garantir o seguinte, ó, meio vezes o log de a quadrado menos b quadrado. Usando a terceira propriedade, a gente consegue derrubar o expoente. Pegar esse cara aqui, ó, e trazer ele aqui na frente. Dando o passo seguinte. Então, a grande verdade é que a expressão que ele pergunta, na verdade, tem o mesmo valor que essa segunda expressão aqui. Muito bem. Só que repare que em nenhum momento até agora eu usei o que foi passado. A gente não usou. E aí que vem o segredo do samurai. Essa propriedade eu te mostrei. Log de A vezes B é igual ao log de A mais o log de B. Essa propriedade foi passada. Na aula anterior, eu até resolvi algumas situações com ela. O que eu vou fazer para resolver esse problema? Para achar o valor dessa expressão aqui? Eu vou somar as duas condições que foram passadas. Se eu somar essas duas aqui, ó. Se eu somá-las, como que vai ficar? Log de A mais B mais o log de A menos B. E eu tenho certeza absoluta que esse resultado dá 16. Por quê? É a soma. Só que tem um detalhe, né? Um detalhe que está exatamente escrito aqui em cima. Quando você tem duas parcelas sendo somadas, com dois logaritmos, olha só, duas parcelas sendo somadas, usando dois logaritmos, você pode fazer a conversão. Você pode aplicar essa propriedade aqui, ó. Ou seja, 16 vai ser igual ao log de A mais B vezes A menos B. Olha que legal. Duas parcelas que estavam sendo somadas com dois logaritmos viraram uma única parcela com o produto. Só que com esse passo e aplicando a propriedade distributiva, vai ficar a seguinte situação, ó, log A quadrado menos AB mais AB menos B quadrado. A vezes A quadrado, A vezes B, AB, menos AB e tal. 16 é igual a log. Como esses caras têm sinais opostos, podem ser simplificados. Então vai ficar A quadrado menos B quadrado. Olha só o que está sendo perguntado. Olha o que a gente concluiu. Repare que a gente acabou de descobrir que o log de A quadrado menos B quadrado vale 16. Ou seja, esse cara aqui, ó, vale quanto? Vale 16. Só que a resposta da minha pergunta é a metade de 16. Então, logo nós temos para resolver o problema a metade de 16. Quanto que é a metade de 16? 8. Acabou. Ou seja, nós sabemos, né, que o valor daquela log de raiz quadrada de A quadrado menos B quadrado dá 8. Perfeito? Então, a pergunta era, quanto vale essa expressão? Acabamos de descobrir. A expressão vale 8. Beleza? Então dá uma olhadinha de volta, se você não entender, volta um pouco, assista de novo e tal, dá uma olhadinha. Mas basicamente foi a aplicação de propriedade. A gente usou a propriedade do produto, que é transformado em soma, para resolver o problema. Beleza? Muito bem. Sendo assim, vamos continuando. Agora, a gente tem o seguinte panorama. Cada aula, a gente tem que trabalhar também a ideia de função. E o exercício anterior que eu resolvi é uma função logarítmica, né? Porque, dado um tempo em anos, você determina a altura da árvore. E agora, nesses tópicos, nesses minutos que eu tenho, eu vou trazer para você um pouco mais sobre a função logarítmica. Já usei a definição, apliquei as propriedades, falei um monte sobre exercícios, resolvi exercícios até de dificuldade elevada, e agora eu preciso falar um pouquinho, trazer para você
um pouco sobre a função logarítmica. E muitos do que estão assistindo, quando eu falo em função logarítmica e falo logaritmo, tem diferença. É muito importante você saber disso. Assim, quando eu falo função, quando aparece a palavra função lá da nossa primeira aula, significa uma coisa. Quando tem função, significa que nós estamos falando de uma relação entre dois conjuntos, aonde cada elemento do primeiro tem um correspondente no segundo. Ou seja, quando eu falo a palavra função, eu estou automaticamente falando assim, ó, existe um domínio e existe um contradomínio. Então entenda o seguinte, para que você tenha uma função logarítmica, você precisa tomar alguns cuidados. O domínio tem que ser números reais positivos e não pode ser zero. Por isso tem um asterisco ali. De novo, tem que ser os reais positivos e não pode ter o zero, por isso tem um asterisco. E o contradomínio são todos os números reais. Ou seja, do que eu estou me referindo é o seguinte, ó. Você pode dar esse tratamento para o logaritmo. Log de x na base A. Ou seja, dado um x pertencente a esse conjunto aqui, ó, números reais positivos, você consegue obter o logaritmo dele, perfeito? Em uma determinada base A. E é exatamente o que eu preciso comentar aqui, ó, onde A é a base. E nessa história, nós abrimos duas discussões, tá certo? Olha só, a primeira discussão é essa. Quando o A for maior que 1. Quando você escolher uma base que seja maior do que 1, a nossa história envolvendo logaritmos vai ficar assim, ó. X, Y. Quando você tomar a base maior que 1, a nossa função logarítmica será uma função logarítmica crescente. Ou seja, dado um x1 e um x2, você vai ter o log de x1 e aqui o log de x2. Tá? E o comportamento da função logarítmica é essa aqui, ó. Certo? Então, log de x2 para o x2, log de x1 para o x1. Perfeito? Então, quando você olhar, e principalmente problemas de reconhecimento de gráfico, essa aqui trata-se de uma função logarítmica com base maior que 1. Crescente. Por que é crescente? Porque aumentando o x, aumenta-se também o y. Repare que a curva, né, vai ficando cada vez mais elevada. Né? Até traçar aqui de outra cor. Beleza? Então, muito cuidado, tá? E aqui nesse ponto, né, lembrando que logaritmo para dar zero tem que ser 1, porque todo número elevado a zero dá 1, né? Então, esse ponto aqui é 1. Caso a função seja decrescente, como que a função vai ser decrescente? Nas seguintes condições, ó. Nós vamos tomar a função logarítmica decrescente quando a base estiver entre 0 e 1. Então, quando a nossa base ela for maior do que 0 e ao mesmo tempo menor do que 1, aí nós vamos ter uma função logarítmica decrescente. Como assim? Assim. Nesse caso, a situação é assim. Ou seja, dado um x1, nós vamos ter aqui o log de x1. Dado um x2, teremos aqui o log de x2. Perfeito? Então, repare que essa função, ela assume o comportamento decrescente. Por que ela é decrescente? Porque toda vez que a gente aumenta aqui, ó, aumentando o x, automaticamente nós estamos diminuindo o valor de y. Beleza? Então, muito cuidado com a função decrescente. Todo mundo acha que quando a base é positiva, é crescente. Quando a base é negativa, é decrescente. No caso do logaritmo, não. A função é crescente quando a base for maior do que 1. Se a base estiver entre 0 e 1, então a função é decrescente.
Ou seja, se você bater o olho nessa expressão aqui, ó, f de x igual a log de x na base 2. Note que esse número é maior do que 1. Se é maior do que 1, é uma função crescente. Ah, mas se for assim, ó, praia, f de x igual a log de x na base meio. Opa, meio é 0,5. Esse número é 0,5. É um número entre 0 e 1. Então a função é decrescente, beleza? Aí você fala assim, mas Brian, para que serve esse tipo de coisa? Onde que eu vou usar? Por que você está dando essa aula? Só teoria, gráfico, não serve para nada. Gente, Enem é aplicação. Se é aplicação, tem aplicação para o logaritmo. Acredite, eu não iria trazer a parada para você se não tivesse aplicação nenhuma, se não servisse para nada, tá? Coisas que não servem para nada, nesse caso, a gente deixa um pouco de fora, né? A gente tem poucas aulas, muito conteúdo, então a gente vai ser bem específico. Seguinte, ó, tem uma demanda muito grande de problemas que pode usar logaritmo, tá? Então, existem muitos tipos de problemas que envolvem o cálculo de logaritmo. Então, fique muito esperto com esse tipo de problema aqui, ó. Problemas onde envolve juros compostos. Pode ser que use logaritmo. Problemas onde envolve radioatividade. Radioatividade. Problemas de radioatividade, isso aí. Problemas de radioatividade é quando eu falar tempo de meia-vida, daqui 30 anos, uma substância radioativa e tal. Cara, cuidado com problemas de radioatividade, pode envolver logaritmo. E também, né, problemas onde envolve reprodução. Reprodução de um modo geral, assim, reprodução de uma determinada espécie. Então tem problemas que falam assim, uma espécie dobra de tamanho, ou uma espécie triplica a cada quantos anos, ou uma certa bactéria fica 2 vezes maior a cada 2 horas. Enfim, problemas como esse envolvem o cálculo envolvendo o logaritmo, tá? Envolve o logaritmo sim. Em especial esses aqui, ó, um pouco menos, tá? Algumas questões envolvendo pH, tá? pH de substâncias também envolve, mas um pouco menos. Eu vou aproveitar o tempinho que tem da aula aí e vou fechar com vocês resolvendo um problema de aplicação. Ou seja, mostrar para você para que serve esse troço de logaritmo, tá certo? Vamos lá. Vou pegar o primeiro problema que foi proposto ali, pode fechar na tela. Nós temos a seguinte situação, ó. Diz assim: o preço de fábrica de uma motocicleta nova é igual a R$ reais. Seu preço de mercado tem uma desvalorização média anual de 10% em relação ao preço do ano anterior. Após quantos anos, no mínimo, a contar da data da sua fabricação, seu preço de mercado será menor do que 10% do preço de fábrica, dado que o log de 2 é 0,3. Aí você tem as opções de resposta. Nas opções de respostas, você tem lá 14, 15, 16, 17, 18, ainda passou o log de 3. Voltando. Então, repare que esse é um problema de desvalorização, de capitalização, que é basicamente a história do juro composto. Não é um problema tão simples, tá? É um problema bem sofisticado até. Vamos trabalhar na sua solução. Olha só, a gente já sabe tudo o que precisa. A gente sabe que o valor, né, na fábrica, o valor na moto nova, vamos até colocar aqui, ó, valor da moto nova. O valor da moto nova custa R$ reais. Não faz muita diferença, tá? Se ele falasse que custava 10 mil reais, 50 mil reais, 80 mil reais, não faz muita diferença, tá? Não vem ao caso numericamente quanto vale. E tem um detalhe muito importante. Ele diz que a desvalorização, então a desvalorização é uma desvalorização de 10% por ano. Ou seja, a cada ano que passa, a moto está valendo 10% a menos. Então, se você for pensar comigo, esses 10% é em relação ao ano anterior. Trata-se de um problema de juro composto ou de desvalorização composta. Por quê? Olha só. Quando você tem essa situação, você tem que entender assim, ó. Suponha que a moto inicialmente custava 10 mil reais.
Quando ela perde 10%, então ao perder 10%, ela vai passar a custar R$9.000. Porque R$1.000 foi de desvalorização. O que ocorre agora é que quando ela perde 10% de novo, no segundo ano, a queda é um pouco menor. No primeiro ano, numericamente, foram R$1.000. No segundo ano, também vai perder 10%. Mas como ela já vale R$9.000, então ela vai perder 10%, que vai ser R$900. Ou seja, nesse caso, você vai descontar R$900 e aí vai ficar R$8.100. No próximo ano, ela vai perder 10% de novo. Só que aí 10% vai ser só 810. Repare que com o passar do tempo, como a mercadoria está valendo menos, ela vai desvalorizando menos também. Então, para a gente modelar esse problema aqui, ó, a situação é a seguinte. O valor da moto, né? O valor dessa moto vai ser dado pelo valor inicial vezes 90%, que é 0,9, elevado ao tempo. Por que é 0,9? Bom, porque se ela perde 10%, então ela vai continuar valendo 90%. E 90% é 90 por 100, que dá 0,9. Tá bom? Então, repare que o valor da moto depois de um certo tempo, vou até colocar assim, ó, valor com o passar do tempo, é o valor inicial, 90%, dependendo do tempo que quer. O exercício, ele pediu o seguinte: após quantos anos o preço de mercadoria será menor do que 10% do valor de fábrica? Ou seja, eu quero saber quanto tempo vai passar para ela valer 10% do valor de fábrica. Esse raciocínio é interessante. 10% do valor de fábrica. Só que 10%, todos vocês sabem que é 10 por 100. 0,9 elevado a t. Ou seja, como 10 por 100 dá para cortar um zero aqui, então vai ficar assim, ó, 0,1 m é igual a m 0,9 elevado a t. Por que eu disse que o valor de fábrica não faz muita diferença? Porque, repare, m é o valor inicial, como tem dos dois lados da equação, você pode simplificar. Ó. Passando a limpo do outro lado, nós temos a seguinte situação. Olha só, 0,1 é igual a 0,9 elevado ao tempo. E é aí que entra o logaritmo. Como a base 0,1 não vai virar 0,9, como a base 0,9 não vai virar 0,1, o único caminho para resolver é por meio de logaritmo. Então vai ficar assim, ó, logaritmo de 0,1 igual a logaritmo de 0,9 elevado ao tempo. Como 0,1 é 1 sobre 10, então vai ficar assim, ó, log de 1 sobre 10 igual a t vezes o log de 9 sobre 10. Tudo bem o t vezes aqui, ó? Repare que esse tempo é expoente e pode ser jogado aqui na frente. E agora? Bom, vai ficar log de 10 elevado a menos 1, quando o cara sobe, muda o expoente dele, igual a t vezes log de 9 menos log de 10. Segunda propriedade, log do quociente vira log de um menos log do outro. Aqui, ó, derrubamos o expoente, menos 1 log de 10, igual a t vezes 9 é 3 elevado ao quadrado, log de 10. Para acabar com tudo, nós temos aqui log de 10 na base 10 é 1, log de 10 na base 10 é 1, e o problema se encerra do seguinte modo. Menos 1 é igual a t vezes 2 vezes o log de 3 menos 1, que é o log de 10. Como o log de 3 o cara falou que é 0,47, então vai ficar assim, ó, 2 vezes 0,47 menos 1. 2 vezes 0,47 menos 1.
2 vezes 0,47 vai ficar menos 1 igual a t vezes 2 vezes 0,47, 2 vezes 7 é 14, vai 1, 2 vezes 4, 8, com 1 é 9, então dá 0,94. Menos 1. Para encerrar, menos 1 é igual a t vezes 0,94 menos 1 é menos 0,06. Como os dois lados estão menos, fica 1 sobre 0,06 é igual ao tempo. E aí você vai ter que dividir, né? Nesse caso aí, a divisão é a mesma. Se você multiplicar por 100 em cima e embaixo, vai ficar 100 por 6. 1 dividido por 0,06 é a mesma coisa que 100 dividido por 6, que dá 1, vamos lá, 1, daí vai ficar, sobra 4, baixou, dá 6, 6 vezes 6, 36, dá 4, então aí, ó, 16,66666. Tem que ser mais que 16,666, que é a resposta lá, 17, né? Tá aí. Tem que ser mais que 16,666, logo a resposta é 17, porque é mais que 16,666. Fechou? Resposta correta, então, letra D. Beleza? Muito obrigado, espero você no nosso próximo encontro. Bom estudo a todos!